Graça e paz, meus irmãos, bem-vindos ao nosso culto online. Hoje, domingo, dia 2 de agosto, é também o final da nossa semana de oração. Nós estamos orando de uma forma muito especial, intensa, aí desde o dia 27, segunda-feira passada. E hoje nós estamos fechando o 7º dia de oração com pessoas, com irmãos, famílias orando aí em turnos ao longo do dia. Temos pessoas que estão orando todas as manhãs, né? Estamos incentivando a igreja a isso. E, queridos, que especial foi esses dias de poder trocar mensagens, relembrando, pessoas ali lembrando o próximo do turno, né? Falando, olha, tô aqui deixando o meu posto, tô passando a vez para outro soldado ali de oração. E que especial foi. Vimos milagres do Senhor, vimos respostas de oração. Então eu quero agradecer a você que participou conosco, você que abraçou essa causa e você que entendeu a responsabilidade nossa como igreja de clamarmos ao Senhor, e também para te convidar a não parar, tá bom? Mesmo você aí que talvez nem participou conosco esses dias, ou você que participou também, que orou intensamente, não pare. Essa semana é um gostinho aí, mas na verdade nós seguiremos orando, seguiremos fazendo, né? Nós tivemos salas de oração na quinta, no sábado. Quero agradecer ao pastor Lauro, ao Joe, que nos abençoaram nas salas de oração. Vamos marcar outras, foi uma delícia rever os nossos irmãos, mas isso tudo é para dizer, não pare, irmãos, não pare de buscar o Senhor, não pare de orar. Nós precisamos da igreja ativa, dessa igreja com joelhos no chão, clamando ao Senhor, sabendo que a resposta sempre virá dele. Então eu quero te convidar a celebrar nessa noite conosco, fechando essa semana de uma forma muito especial, se prostrando aos pés do Senhor e adorando a Ele, que é digno de toda honra e toda adoração. Vem celebrar conosco, vem meditar na palavra e, claro, vem orar conosco. Que Deus te abençoe grandemente neste culto, nessa hora. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos com muita saudade, né? E brevemente estamos juntos aí para louvar e engrandecer o nome de Jesus Cristo.
Irmãos, vocês viram aí na introdução deste culto, né? O tema da mensagem de hoje. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Salmo, Salmo de número 107. E hoje nós vamos falar sobre ciclos. Para você aí que está antenado nas notícias, né? nas séries, filmes, lançamentos, você viu aí que recentemente teve um lançamento da terceira temporada de uma série chamada Dark. Ficou muito falado sobre ciclo. Para quem assistiu aí sabe do que eu tô falando, né? De que o fim é o começo é o fim. Essa ideia de algo que gira em um ciclo sem fim e que na série ele precisa ser quebrado. E lendo o Salmo 107, eu penso muito nisso, né? O Salmo ele apresenta vários ciclos aqui que muitas vezes nós vivemos na nossa vida, mas é um ciclo, ali não é um ciclo de 33 anos, como é na série, mas é um ciclo de calamidade, seguido de clamor, depois salvação e, por fim, gratidão. Então, são ciclos que, por vezes, levam anos, de fato, e, por vezes, levam tempos menores, mas que é apresentado assim, nesse salmo, né? E que muitas vezes nós voltamos para a fase 1. Essa crescente que o salmo apresenta é muito boa, de angústia, calamidade, clamor, salvação, gratidão. Essa crescente é excelente, né? É aquilo que se espera de nós, culminar na gratidão, exaltação ao Senhor pelo livramento das nossas vidas. O problema é que, por vezes, nós voltamos onde o início é o fim e o fim é o início, e nós voltamos lá para a calamidade, por termos esquecido de que o Senhor fez por nós, por sermos ingratos, porque essa nossa gratidão por vezes dura tão pouco. Nós por vezes voltamos novamente para o pecado, e esse pecado vem seguido de calamidade, de clamor, de salvação, de gratidão de novo, e pecado e calamidade mais uma vez. Esse ciclo não pode ser repetido como ele é aqui no Salmo. No Salmo esse ciclo ele entra, né, em um contínuo, e que muitas vezes nós precisamos romper com isso e culminar, que a nossa vida culmine na gratidão, por final de contas, né, sem voltarmos ao pecado novamente. Então hoje eu queria falar contigo sobre ciclos, né, sobre essa crescente que é muito boa, mas que nós não podemos deixar que a nossa vida volte a ficar em um vai e vem, como muitas pessoas vivem na fé cristã. Muitas pessoas vivem essa entrega momentânea, mas volta-se para o pecado e a sua vida degringola de novo e busca a Deus mais uma vez, e Deus liberta, e Deus na sua bondade e misericórdia se compadece, perdoa, restaura, e a pessoa mais uma vez volta para o ciclo do pecado e recomeça e recomeça. E muitas pessoas, quem sabe você que está me assistindo, vive nessa dança sem fim, de ida e volta, né? Como uma pessoa inconstante, levada pelas marés, levado por ventos, o que nós não podemos deixar. Então hoje eu quero te convidar a quebrar esse ciclo. Se você tem vivido assim, em idas e voltas, eu quero te convidar a quebrar. Mas para isso nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 107. Então, em várias circunstâncias que talvez você se encontre, você se identifique com alguma delas, com alguma dessas possibilidades aqui, de pessoas que estão no meio desse momento, tá? Então, o primeiro bloco aqui que eu separei é o Salmo 107, a partir do versículo 4, que fala sobre pessoas que estão perdidas como num deserto. Diz assim, versículo 4. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Aqui, se nós levarmos em conta que o escritor do Salmo é um hebreu, né? É alguém que vive ali na região da Palestina, muito possivelmente ele está falando, sim, sobre pessoas que se perdem literalmente em um deserto, né? Mas nós não precisamos ir tão longe para conseguir fazer a aplicação disso para as nossas vidas. Eu acredito que você nunca ficou perdido em um deserto, literalmente, quem sabe em uma região deserta, né? Numa região ali sem casas por perto, mas não em um deserto, de fato, como pode ser tão abundante ali na região da Palestina. Acredito que isso nunca aconteceu com você. Mas como eu falei, nós não precisamos que isso tenha acontecido para nós entendermos toda a calamidade que é isso daqui.
Pessoas que com boa intenção, muitas vezes, porque ninguém que está perdido, seja onde for, se perde querendo, ninguém quer estar perdido. Muitas vezes as pessoas se perdem porque estão procurando um atalho, porque estão procurando um caminho mais fácil, porque perderam a referência, porque o GPS perdeu o sinal e nós nos perdemos e nós ficamos à deriva, né? Os homens têm a fama, né? Não sei se é real, mas a gente tem a fama de quando está dirigindo não gostar de pedir por ajuda, de não gostar de pedir informação, né? Isso é motivo de chacota. Até o fato de que os homens têm essa dificuldade, né? Como eu disse, não sei se é real, mas muitas vezes na nossa vida espiritual é assim, né? Pessoas que começaram muito bem, que começaram com uma boa intenção, começaram com uma rota certa, mas por algum motivo tentaram um outro caminho, tentaram um caminho mais fácil, um caminho mais rápido, algo que aparentemente era mais aprazível, perderam por um tempo o GPS da palavra do Senhor, perderam de vista o rumo do norte que nos foi dado aqui. E uma simples distração, um momento em falso, e se desviaram do caminho. E assim como os homens que têm essa dificuldade ao volante de pedir por ajuda, nós, seres humanos, aí todos nós, temos por vezes essa mesma angústia, essa mesma falta de vontade de clamar por socorro. Não, se eu continuar mais um pouco, eu vou chegar em algum lugar. Se eu insistir por aqui, se eu insistir nesse caminho, eu creio que eu vou conseguir sair dessa, vai ter uma luz no fim desse túnel, mas por vezes a luz não vem, meu irmão. Por vezes continuar prosseguindo sem o norte, sem um caminho demarcado, só nos leva mais para dentro do deserto, só nos leva mais para dentro desse lugar onde não tem a água, onde não tem o pão, onde não tem o abrigo, e tudo isso é símbolo da presença de Deus. Insistir nesse caminho nos leva à morte, irmãos, nos leva ao desespero. É apenas quando nós clamamos, né? É apenas quando essas pessoas aqui do Salmo clamam socorro ao Senhor, diz o texto que ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. O socorro não vem sem o clamor. Para pessoas que estão no deserto é preciso clamar, é preciso dizer: Senhor, me salva, Senhor, me tira dessa situação. Eu não consigo mais caminhar, eu não tenho mais o norte, eu perdi a referência. Eu não quero mais estar nessa situação. Quem sabe você que está assistindo, você está perdido. Talvez bem intencionado. Quem sabe por causa de um passo em falso lá atrás. Um tempo sem meditar na palavra do Senhor, sem buscá-lo em oração. Um tempo longe da igreja. Um tempo vivendo de prazeres que você sabia que você não devia, mas que era um atalho, que deu em nada, que deu em um caminho de morte. E hoje você está numa região deserta. Seu coração está seco. A sua boca está seca, a língua cola no céu da boca, porque você não bebe mais da água da palavra do Senhor faz tanto tempo. Quem sabe se essa é a sua condição, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. De que o Senhor está plenamente desejoso de te colocar no caminho novamente. De te tirar dessa enrascada onde você se meteu e trazê-lo para o caminho que é Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, não existe atalhos. Todo atalho nos leva para o deserto, para longe da presença de Deus. Só Jesus é o caminho. Mas Jesus também é a cidade de abrigo. O texto aqui fala de que o Senhor tirou esses errantes, tirou o perdido do deserto e o coloca numa cidade habitada. Jesus é essa cidade, Jesus é esse lugar aprazível, Jesus é o lugar de segurança. Jesus é a possibilidade de entrar por esse portão da Jerusalém celestial, a cidade habitada. Você quer sair do deserto, você quer estar no caminho, você quer chegar na cidade habitada, meu irmão, só tem uma solução: clamar por socorro. Então lembra o ciclo? Calamidade, grito por socorro, salvação e culmina em gratidão, né? Esse é o bom ciclo, essa é a crescente que nós esperamos, né? Você está com sede, você está desejoso. Lá em João 4, nós temos uma passagem quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana no meio de uma região desértica, e Jesus está com sede e ele clama por água daquela mulher, e ali há um diálogo, te recomendo ler depois João capítulo 4. Mas lá no versículo 14 tem um texto muito interessante que diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida
eterna. Jesus está dizendo para aquela mulher, olha, eu estou te pedindo água, mas se você soubesse quem te pede água, quem é você pediria, eu te daria, e quem bebe dessa água que eu dou, nunca mais tem sede, nunca mais você vai passar por esse desespero de ter a boca ressecada, de estar numa região deserta com o sol escaldante e a sensação de morte. Não, não, vocês não precisam mais se preocupar com isso, eu vou estar contigo, você vai fluir rios de água viva. Quem sabe você está no deserto, você está nessa sequidão espiritual, morrendo espiritualmente, ressecado. O que eu te digo é, clame. Clame o socorro daquele que é o caminho, daquele que é a cidade habitada, daquele que é essa fonte que jorra no interior de cada filho de Deus. Essa salvação está disponível, essa vida está disponível para você nessa noite. Mas lembra que eu falei que, infelizmente, não acaba numa crescente, o texto continua. E agora, a segunda possibilidade não é só de perda do deserto, mas é de oprimido, escravizado. Versículo 10 em diante diz assim: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Amém. Glórias ao Senhor por isso. Aqui nós temos um algo a mais. Lembra que eu falei que no começo nós temos pessoas que estão perdidas, pessoas que estão errantes, pessoas que, talvez bem intencionadas, tomam um caminho errado. Aqui é um algo a mais. Aqui as pessoas não estão bem intencionadas. Aqui são pessoas que escolheram se rebelar, diz o texto, né? De novo, assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus. Pessoas sentadas nas sombras, em um lugar de trevas. Imagina um lugar frio, acorrentada. E o motivo disso é porque um dia se rebelaram. Um dia fizeram uma rebelião contra Deus. Não quiseram a palavra, não quiseram seguir a vida que a palavra de Deus apresenta como o modelo, como aquilo que é condizente para as nossas vidas, né? Afinal de contas, esse aqui é um manual de fábrica, né? Que vem de fábrica. Aquele que fabricou-nos, aquele que nos fez, nos deixou um manual de como nós deveríamos seguir. E quando nós não fazemos isso, quando nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, nós acabaremos acorrentados, nós acabaremos aprisionados, presos, né, nesse lugar de trevas, nesse lugar de trabalho forçado, né, um lugar de escravidão pesada. Olha que tristeza, se encontrar num lugar assim e saber, e o pior de tudo, saber que está ali por rebelião. E de novo, há muitas pessoas, talvez, que estão nos assistindo nessa oportunidade, quem sabe você, que está assim, que se olha para você, vê a situação que você está na sua vida hoje e pensa, eu mereço estar aqui, eu preciso estar aqui porque foi escolha minha, porque eu fiz isso, porque eu causei isso. E bem, de fato nós causamos sofrimentos para nós mesmos. Se formos falar de justiça, talvez nós merecemos colher aquilo ali. Mas a boa notícia para você é que o texto não termina aí, né? É que existe algo além da escuridão, existe um lugar além desse lugar de correntes, desse lugar de portas de bronze, trancas de ferro. Existe salvação para além disso. E quando eu penso nessa descrição aqui que o Salmo traz dessa prisão, eu me lembro de o mito da caverna, um texto de Platão, né? Se você gosta de filosofia, isso você estudou Platão em algum momento da sua vida, você possivelmente ouviu sobre o mito da caverna. Se você não ouviu, é simples, é uma historinha contada pelo filósofo Platão, de pessoas que estão acorrentadas no fundo de uma caverna. Imagina uma caverna escura, e elas estão acorrentadas
no fundo dessa caverna, presas com grilhões no pescoço e voltadas para o fundo. Elas não conseguem mexer o pescoço, elas só conseguem ver o fundo da caverna. É tudo o que elas veem. Então elas nasceram ali, elas cresceram ali e passaram a sua vida inteira acorrentadas, fitando, né, mirando o fundo da caverna. E tudo que elas conseguem ver nessa parede ali é um pouco de luz que vem do lado de fora e as sombras do mundo exterior que se passa ali, que elas nunca viram com seus olhos, aquele mundo. Elas veem essa sombra refletida no fundo da caverna. E para elas, tudo que está ali, aquelas sombras, é a realidade. Porque é o único mundo que elas conheceram são aquelas sombras. Então, se elas veem a sombra de um cachorro, para aquelas pessoas que estão vendo ali, aquilo é a realidade. A sombra daquele cachorro é o cachorro. Porque elas não conhecem o outro lado, né? Elas não conhecem o mundo exterior. E para elas, tudo que se possa dizer, tudo que você possa tentar convencer de que aquilo ali é só uma sombra, elas vão rir de você, elas vão achar que você está doido, que você é um lunático. Porque não, o mundo que elas conhecem é a sombra do cachorro. Isso é só uma ilustração. Mas o texto não é um texto teológico, né? Nunca se propôs a isso, Platão nunca se propôs que fosse, mas mesmo nisso nós conseguimos ver um vislumbre aqui, né? Da realidade espiritual em que muitos estão. É exatamente assim. Pessoas contemplam esse mundo aqui e veem sombras da graça, e veem sombras de coisas, de um mundo caído. Mas isso aqui, meu irmão, é passageiro. Tudo que nós vemos nesse mundo aqui é ilusório, é uma sombra. É uma sombra muito fraca daquilo que é a realidade, do mundo espiritual. E por vezes nós falamos para as pessoas e falamos, não, isso é pouco, isso é uma sombra. Existe um mundo muito maior, um mundo onde não existem trevas, onde existe a luz do Senhor. E é um mundo muito mais real do que esse. Mas nós somos tidos como lunáticos, nós somos tidos como sonhadores. Mas nós sabemos, a corrente que prende na escuridão é consequência do pecado. E quem sabe você está assim. Você está assim nessa noite. Quem sabe você já riu tantas vezes da fé. Eu te convido, quebra essa corrente. Quebra essa corrente e vem para fora, e sai da caverna, e sai desse lugar escuro. Ouse sair, ouse vir para esse lado, ouse acreditar que existe um Deus que te ama, um Deus que te salvou. Sim, muitas vezes nós estamos aqui por causa do nosso pecado. Aliás, sempre que nós nos encontramos longe do Senhor, é por consequência do nosso pecado. Mas a boa notícia é que o Senhor já quebrou a corrente. A corrente já não nos prende mais. É totalmente possível sair desse lugar de trevas. É totalmente possível deixar esse lugar de uma vez por todas. É totalmente possível. O Senhor fez isso. Em João 1, do 4 e 5, diz, nele, Jesus, né? Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Amém. Que nesse lugar de trevas, onde talvez você se encontre nessa noite, a minha oração é que Jesus, a luz dos homens, brilhe sobre você. Te tire dessa confusão, te tire desse lugar de medo, te tire desse lugar de prisão. Não foi para isso que o Senhor te fez. Não é essa não é toda a vida que Ele tem para você, meu irmão. Rompa a cadeia, rompa com isso. Se entregue a Ele, clame. Versículo 13 do Salmo 107. Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. O Senhor fez isso. O Salmo retrata isso há tanto tempo atrás, há séculos atrás, há milênios atrás. E essa realidade pode se repetir hoje na sua vida. O Senhor pode quebrar as correntes que te prendem. O Senhor pode te tirar do lugar de trevas. Ainda que você tenha entrado lá por rebeldia. Ainda que o pecado que você cometeu te levou lá. O Senhor já venceu o pecado. O Senhor já derrotou as trevas. O Senhor já fez isso. Em Lucas 4, versículo 18, citando Isaías 58, o Senhor vai dizer, o Senhor Jesus diz sobre si mesmo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Se você está cego, se você está oprimido, se você é esse que precisa da graça do Senhor sobre você, eu te digo, Jesus já veio.
As boas novas do Evangelho é exatamente essa. O Senhor já quebrou os grilhões. O Senhor já abriu as portas da cidade. O Senhor já está totalmente disponível. Há um clamor de distância. Há uma oração de distância. O Senhor está. E essa oração pode ser feita essa noite ainda. O versículo 17 em diante diz assim: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Aqui, de novo, uma continuação do ciclo, né? Então, em primeiro lugar, aqueles que se perdem no deserto. De novo, possivelmente bem intencionados. O segundo são aqueles que se rebelaram, que escolheram esse caminho da rebeldia contra a palavra de Deus. E agora em terceiro, né, voltando de novo ao ciclo, nós temos esses que tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Então, já havia tido a rebelião anteriormente, e agora, continuando nesse caminho de rebelde, o caminho é um caminho de doença de morte. Aqui é a ideia de pessoas que já estão numa doença, né, retratada aqui no texto, onde não é possível comer, onde não sente apetite mais, né? E nós sabemos há muitas enfermidades onde um dos sintomas é esse, né? De você não conseguir se alimentar, não tem prazer na comida e acaba definhando. É claro que existem, de fato, né? Existe uma das possibilidades de que o pecado gere doença, e existe isso, né? A Bíblia fala sobre isso no Salmo 32:3. Davi vai dizer: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Em outras versões vai dizer que os meus ossos apodreceram, né? Davi sentia dores terríveis no corpo por causa do pecado que ele escondia, né? Essa consciência pesada, a consequência do próprio pecado, gerou uma doença física nele, né? E a própria psicologia concorda com isso, né? De doenças psicossomáticas, onde a culpa, a frustração, o estresse gera algum tipo de enfermidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Não é sobre doenças causadas pelo pecado. E também nós precisamos dizer que nem toda doença é consequência de um pecado pessoal, né? Não é isso que eu estou dizendo, ok? Fique bem claro. Mas aqui no texto, o pecado, essa doença espiritual, está sendo retratada num sentido físico, né? E na nossa doença espiritual, a doença do pecado, muitas vezes nós ficamos exatamente com esse sintoma. Enquanto o doente físico poderia ser curado através de uma alimentação saudável, através de nutrientes trazidos pela alimentação, mas muitas vezes não consegue sequer se alimentar. Também no âmbito espiritual, nós conhecemos o verdadeiro alimento, nós sabemos o alimento que realmente cura, que muda, que nutre, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o pão vivo que desceu dos céus, mas em grande parte das vezes o doente espiritual não quer esta comida, não consegue se alimentar. E é isso que o texto diz, né? Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Chegaram perto de morrer, chegou à beira disso, porque não conseguia mais se alimentar, não conseguia mais comer, não conseguia mais fazer isso. E espiritualmente é isso que acontece. Pessoas que estão longe de Deus, pessoas que estão enfermas pelo pecado, não conseguem se alimentar de Jesus. Pode ver, quando nós estamos em pecado, não sentimos prazer na oração, não conseguimos abrir a Bíblia. Quem sabe você está nessa situação hoje, há tempos, sem conseguir fazer nenhuma dessas coisas, porque o pecado está junto de você, porque o vício está ali, e você diariamente escolhe o caminho do vício, ao invés do alimento sólido da palavra do Senhor. Você sabe que isso acontece. Isso não é nenhuma surpresa, de novo. A Bíblia traz isso há séculos atrás. Essa verdade já estava aqui, e muitas vezes nós não vimos, passou batido. Mas você está doente. Se você não sente fome, uma pessoa que não sente fome está doente. Se você não sente o desejo de se alimentar da palavra do Senhor várias vezes ao dia, porque nós não comemos apenas uma vez por dia, você está doente. Isso não é um sintoma natural.
Você precisa da cura, você precisa da restauração do Senhor, meu irmão. Você precisa disso, só Ele pode fazer. A cura física, ela é muito importante, sem dúvida que ela é. E se você que está assistindo, você precisa de uma cura física, eu quero orar ainda no final com você, clamar o milagre do Senhor. Como eu disse, essa semana nós já vimos milagres acontecendo. Ela é importante, não tira o mérito disso. Mas o que eu te digo é que a cura espiritual, a cura da doença espiritual, ela é muito mais importante. Porque a cura física, ela dura alguns anos. Ela dura até a próxima doença chegar. Ela dura até a morte tomar esse corpo aqui e nos levar para sempre. A cura física dura pouco tempo. A cura espiritual tem reflexo na eternidade. Na eternidade. Você precisa ser curado aqui. Você precisa ser curado espiritualmente aqui, nesses poucos anos que nos resta pela frente, para que você possa desfrutar da eternidade ao lado do Senhor, meu irmão. Você precisa ter a sua alma curada, seu espírito sarado. Você precisa voltar a sentir fome em se relacionar com o Senhor. Você precisa disso. Quem sabe você está assistindo e você nunca nem pisou numa igreja. Você nunca teve esse relacionamento. Eu quero te dizer a oportunidade de salvação para você. Mas quem sabe você está assistindo e você já tem anos de conversão. Anos. Há anos você é um cristão. Há anos você já se rendeu ao Senhor. Mas há tanto tempo você não tem aquilo que o salmista vai dizer que é a alegria da salvação. Quem sabe há tempos você não desfruta da alegria. Faz quanto tempo que você não se alegra cantando, adorando ao Senhor? Faz quanto tempo que você não se alegra em um culto de verdade? Faz quanto tempo que isso não acontece com você? Você não tem prazer em falar com o Senhor? Que isso não se reflete? Que o seu sorriso é triste? Quem sabe você está assistindo isso e isso toca diretamente em você. É uma realidade diretamente para você. É salvo, mas parece que não é. Não tem alegria da salvação na sua vida. Você está doente, meu irmão. Porque a salvação, uma das características do fruto do Espírito é justamente a alegria. É justamente essa paz, esse contentamento. Se você não tem sentido isso, se isso não tem se refletido na sua vida, você também precisa de uma cura espiritual. Você também precisa de uma restauração da parte do Senhor. E a boa notícia é o que o Salmo vai dizer. Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou sua palavra e os curou e os livrou da morte. Sabe qual é a cura? A palavra de Deus. Volte a se alimentar dela. Volte a comer aos pouquinhos. Não precisa ler capítulos e capítulos e livros inteiros de uma vez. O doente ele precisa voltar a comer aos pouquinhos. Leia alguns versículos pela manhã, leia mais alguns à noite, e amanhã um pouquinho mais, e de novo, e volte a se nutrir, e volte a se alimentar dele, a passar tempo com ele, a ser sarado, curado. Isaías 53, versículo 4, famosíssimo. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, e sobre si levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Curados. A cura para a sua vida é uma morte. Uma morte que já aconteceu há quase 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. A boa notícia é que existe um Deus que te ama tanto, 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 que deu seu Filho unigênito para que você não precisasse perecer, para que você não precisasse morrer dessa doença espiritual, para que você fosse totalmente sarado, sanado, para que esse ciclo fosse quebrado e para que a gratidão ficasse pulsando no seu coração, meu irmão. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa nova, já prescrita na palavra do Senhor tanto tempo antes. Deus é bom. O Senhor nos ama. Ele registra isso na sua palavra. Para encerrar aqui, o Salmo 107, versículo 33 e 37, diz assim: Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz a terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundar uma cidade habitável, semear lavouras, plantar vinhas e colher uma grande safra. Este bloco aqui, do 33 ao 37, ele reflete tudo o que o Salmo 107 diz. Ele basicamente vai nos dar a resposta do porquê disso tudo.
O porquê tanta calamidade? É porque o Senhor nos ama. Porque tanta coisa que dá errada, é porque o Senhor está nos dando uma oportunidade. Porque o Senhor nos ama tanto, tanto, que Ele não vai hesitar em trazer muitas vezes a sequidão, em trazer esterilidade para o solo. Se isso vai nos fazer nos aproximar de Deus, Ele fará isso, meu irmão. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Porque se isso vai nos levar ao clamor, que muitas vezes está longe dos nossos lábios, se isso vai nos levar a gritar por socorro no meio do deserto, que venha o deserto. Se a prisão nas trevas nos faz clamar por Deus, glória a Deus por isso então, meu irmão. Glória a Deus por isso. Tudo aquilo que nos leva perto de Deus vai ser bem-vindo. Vai ser muito melhor isso do que uma eternidade no inferno longe dele. O Senhor é bom. E é por isso que muitas vezes o rio se torna um deserto, que a terra fértil se torna um solo estéril. Mas a boa notícia é que, seguido de um clamor genuíno, um grito por socorro da parte de Deus, o contrário também acontece. Também é possível transformar o deserto em açude, a terra ressecada em fonte. E ali o Senhor transforma esse lugar numa terra habitada, e planta as vinhas, e restaura, e faz de novo, e quantas vezes for preciso. O Senhor é bom, meu irmão. O Senhor não quer te deixar no deserto, o Senhor não quer te deixar numa caverna, o Senhor não quer te deixar doente espiritualmente. O Senhor é bom. Ele tem cuidado de nós. Nesse tempo difícil, Ele tem cuidado de nós. No meio do luto, no meio da doença. Ele tem ouvido o clamor do seu povo. Não deixa para amanhã. Não deixa para voltar para Ele outro dia. Pode não ter outro dia. Volta hoje. Se encontra hoje com Ele. Quebra o ciclo. Para de brincar. Para de brincar de clamor. Para de brincar de orar. Para de brincar de ser crente. Se renda a Ele de uma vez por todas. Não volte mais. Não volte atrás. Não se rebele mais. Não faça isso. Para encerrar, nós temos lá em Lucas 15, nós temos um capítulo onde Jesus nos conta 3 histórias. E essa foi o primeiro sermão que eu preguei no domingo à noite na CIB. Foi em Lucas 15. Quem estava lá em 2016 vai se lembrar. E conta 3 histórias, basicamente. A primeira de uma ovelha que se perde longe do aprisco, uma dracma que se perde dentro de casa e 2 filhos. Um que se perde longe do pai e um que se perde dentro de casa. E quem sabe você está nessa situação, perdido, errante, longe de Deus. Como a ovelha que sai do aprisco e vai para longe do pastor. Como o filho pródigo que pede a sua parte da herança e vai para longe do pai. 2 perdidos longe do Senhor. Quem sabe você que nunca pisou numa igreja, você que pisou há tantos anos atrás e por algum motivo hoje não quer mais saber disso, está longe de Deus. A boa notícia para você é que o Senhor está te procurando. O Senhor tem interesse em você. Como eu falei, está a um clamor de distância. Mas quem sabe você é o outro caso. Você é a dracma que se perde dentro de casa. Você é o filho que nunca saiu, mas que também não conhece o pai que tem. Não sabe o amor do pai por você. Perdido, dentro de casa e longe de Deus. O que eu te digo é: o Senhor tem interesse por você também. Há um clamor, há uma oração de distância, há um momento de volta. O Senhor está disponível para nós. Não importa onde você se perdeu, não importa quanto foi. Se a vida, há esperança. Quebre o ciclo, quebre, volte-se ao Senhor e fique firme com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana. Nós vamos seguir orando a esse Deus que é todo poderoso. Que Deus te abençoe. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus, pois minha alma falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador
céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, e o seu amor não tem limites, e seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e seu perdão encontro paz. Irmãos, nós estamos chegando ao final desse momento aqui juntos de adoração online aqui. Eu quero agradecer você que passou esse momento conosco, nós que adoramos juntos, nós que meditamos na palavra do Senhor, cantamos o quanto é bom falar com Deus, o quanto isso nos faz bem à alma e de fato faz ter esse momento na presença do Senhor. Nós vamos colocar isso em prática orando nesse momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí e orar comigo nesse instante. Vamos fazer isso juntos? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença mais uma vez. Eu te louvo, Senhor Deus. Eu glorifico o Teu nome, ó Pai, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado por cada vida que está assistindo este culto aqui, Senhor Deus. Cada coração, ó Pai, que está diante do Senhor, ó Pai. Eu clamo, ó Pai, que a Tua palavra, que o Teu poder, Senhor Deus, se encontre com cada vida nesse momento, Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, ser confrontados pelo Senhor, ó Pai. Pessoas que estão nesse momento perdidas no deserto. Há pessoas, ó Pai, que estão enclausuradas em cavernas, presas na escuridão. Pessoas, ó Pai, que estão amínguas, Senhor, que estão desfalecendo espiritualmente, morrendo longe do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus eu peço, restaura, cura, liberta, traz de volta, Senhor Deus. Encontra e muda, Senhor Deus, e traz salvação a cada um que se rende ao Senhor nesse momento, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor Deus, selar essa vida no Senhor, ó Pai, pelo sangue, pelo poder que há em Cristo Jesus, o sangue vertido na cruz. Eu clamo a salvação do Senhor, o socorro do Senhor. Ó Pai, não permita, Senhor Deus, que nós façamos essa oração de entrega hoje para amanhã voltar para o ciclo do pecado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, quebra isso, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, nos render a Ti, culminar na gratidão totalmente ao Senhor, ó Pai. Nós não queremos brincar de sermos cristãos, ó Pai. Isso não é uma brincadeira. Ó Pai, essa vida para ser levada a sério nos mostra isso, Senhor Deus. Nos mostra, Senhor Deus, nos constrange com o Teu amor mais uma vez, ó Pai.
É o que eu clamo a Ti, Senhor Deus, é o que eu clamo ao Senhor. Agradecidos, ó Pai, por toda essa semana. Obrigado, ó Pai, porque vimos a Tua mão atuando, vimos o Senhor levando pessoas à oração, Senhor Deus, à busca pelo Senhor. Eu Te louvo por isso, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai. E que esse fogo que começou a arder, ó Pai, que isso não se apague, que isso não se esfrie, que não fique em apenas uma semana, Senhor Deus, mas que queime em nós, ó Deus, o desejo por Te buscarmos todos os dias das nossas vidas, ó Pai. É a minha oração. É o que eu clamo a Ti, eu faço em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém.